Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje quero trazer aqui para vocês mais um vídeo para falar sobre empresas de dividendos. E hoje quero trazer para vocês aqui 8 empresas que são recomendadas aqui pelos analistas do mercado, tá? Para você comprar com foco em dividendos. Por que que eu quero trazer isso aqui para vocês? Para a gente poder discutir um pouquinho de novo sobre novas ideias de empresas, tá? Eu diria que aqui dessas 8 empresas, eu tenho na minha carteira, de fato, apenas 3 delas, tá? E aqui as outras eu não tenho, por motivos específicos que eu vou comentar para vocês aqui. Só que não deixam de ser empresas interessantes, para ser bem transparente aqui. Então a ideia desse vídeo é mais uma ideia informativa. Eu sempre faço aqui vários vídeos no canal, vocês sabem disso, né? São vídeos de análise, são vídeos informativos, são vídeos de mercado, enfim. Tem bastante coisa aqui para você acabar entendendo o que é que está acontecendo e como você pode se comportar nesse meio tempo, tá? E aí, de novo, acho que eu sempre volto e gosto de mencionar isso aqui para vocês, que é um pouco dessa visão da minha carteira, né? De como que as coisas estão, como que tem margem de segurança, como que estão as empresas da minha carteira e tudo mais, tá? Então acho que isso de alguma forma vai ajudar vocês, tá? Como tem ajudado. Então deixa seu like, se inscreva aqui no canal, isso ajuda bastante. Beleza, gente? Bom, o negócio é o seguinte, antes de mostrar aqui só a carteira recomendada aqui dos analistas, ou seja, essas 8 empresas, o que eu gostaria de mostrar para vocês? A gente está vendo hoje aqui, né, o Ibov caindo 1,1 no momento que eu estou gravando esse vídeo. E aí, de novo, acho que aquela mesma narrativa continua aqui, tá? Praticamente todas as empresas da minha carteira, tirando aqui o caso da Klabin, que é um caso específico, tem margem de segurança para comprar. O que a gente tem visto, pelo menos agora no término de janeiro para o começo de fevereiro? Alguns analistas estão se mexendo no seguinte sentido, começando a olhar como que o fluxo estrangeiro vai se comportar para vir para a nossa bolsa. E o que a gente sabe? A gente sabe que o fluxo estrangeiro ele é um combustível para a bolsa, porque é capital, é fluxo, tá? Isso não significa que esse fluxo ele é um fluxo de longo prazo. Muito pelo contrário, ele é um fluxo de curto prazo. Então, o que a gente pode acabar vendo no mês de fevereiro? Bastante volatilidade, essa é uma tese que eu tenho e tenho falado, inclusive, com os membros aqui do canal já em várias e várias lives. E no dia que está saindo esse vídeo aqui, para vocês assistirem, temos live também para os membros do canal, tá? Então, participe, eu convido você. E uma outra questão. Dado que você tem essa visão curto prazista e de volatilidade, vai ser normal, na minha opinião, no mês de fevereiro, a gente conviver de novo com esse cenário de margem de segurança aqui. Volto a dizer para vocês, pessoal, se você ficar tentando prever o que vai acontecer no futuro, você não vai aproveitar o momento para aportar. E muito importante, mais do que você acertar o momento exato, é você aportar o mais cedo possível. Isso é o que muda a força da sua carteira no longo prazo. Então, estou aqui na plataforma Investing Pro, depois quero mostrar de algumas empresas específicas que nós temos aqui nessa carteira recomendada, mas você pode acessar essa plataforma, você pode montar as mesmas visões que eu monto aqui, você vai ter acesso a todas essas informações de como que os analistas olham para as empresas, das projeções que eu vou mostrar também, mas enfim, olha só que interessante, tem margem, então fica aí na sua mente que você pode sim continuar comprando e na minha opinião, você deveria, tá? Você não deveria ficar parado nesse momento. Olhando para a carteira recomendada aqui dos analistas, são 8 ações, como eu falei para vocês, e olha só que interessante. 3 dessas empresas, né, o caso do Banco do Brasil, de BBSE e de Eletrobras, eu tenho na minha carteira. Qual que é a diferença aqui? Banco do Brasil na minha carteira, ela possui uma posição muito maior, e aqui comparando com vocês, estou na visão antiga aqui do Investidor 10, porque eles estão mexendo na nova visualização, muito em breve disponível para todo mundo. Tá? O que eu tenho diferente? O meu Banco do Brasil representa quase 30% da minha carteira, enquanto nessa carteira recomendada se recomenda ter 15%. A minha BBSE é muito parecida, mais ou menos aqui arredondando 18% na carteira 15%. E a minha Eletrobras é uma posição muito menor. Por quê, pessoal? Não porque eu não goste, não porque eu não acredite, mas é porque é uma empresa ainda com mais tese futurista. Então, eu acredito que deve se tornar uma boa pagadora de dividendos, eu acredito que deve se tornar uma empresa com relevância, mas como é um case bem menos previsível, eu tenho muito menos posição. A minha ideia é aumentar, tá? Aqui é um valor bem pequeno frente ao resto da minha carteira. Mas eu gostaria de aumentar, mas não nessas proporções, para ser bem transparente, tá? Não me vejo, pelo menos não nesse curto prazo, tendo 10% de LET. Mas essas 3 empresas aqui são interessantes. Quais que são outras 2 empresas, na minha opinião, que eu vejo bem interessantes aqui na carteira? O Itaú, tá? E a Petrobras. Por que eu falo de Itaú? Eu fiz recente aqui um vídeo para vocês e mostrei justamente essa projeção do que a gente tinha de dividendo para os próximos 12 meses de Itaú. E é um dividendo forte de 2 dígitos. Foi anunciado agora esse dividendo relacionado ao ano de 2024, ao quarto TRI, que vai ser pago agora em 25, e ainda vai se anunciar o dividendo de 2025, que deve ficar mais ou menos
na casa dos 7,5, 8. Só que como esses dividendos, todos eles vão ser pagos nos próximos 12 meses, se você olhar para uma projeção de 12 meses para frente, você acaba tendo um dividendo de mais de 2 dígitos. E detalhe, se a gente voltar aqui, e eu criei aqui várias visualizações no Investing Pro, você pode fazer isso também, lembrando que o link está aqui na descrição. Quando eu olho para banco e eu vejo o YouTube 3, eu tenho muita margem de segurança. Ah, Bruno, mas por que não o YouTube 4? Porque a YouTube 3, aqui tem uma questão de menor liquidez, tá? Às vezes, quando você tem muito fluxo, fundos de investimento, gringos, acabam indo para YouTube 4 por conta da liquidez. Só que olha que interessante, o dividendo não muda. Então, quando eu olho para YouTube 3, eu recebo o mesmo dividendo DPA que eu receberia em YouTube 4, mas como a cotação é menor, o yield é melhor. Ou seja, eu tenho mais margem de segurança aqui, tá? Faz mais sentido. Eu gosto, tá? Eu acho que aqui eu concordo com essa questão. Entre Bradesco e Santander, o pessoal me fez essa pergunta, eu também iria aqui para Itaú. Por que eu gosto de Petrobras, tá? E antes de falar das outras e de Petrobras, deixa eu aproveitar e fazer o seguinte. Eu falei, né, que eu tenho BBSE, falei que eu tenho BBAS, falei que eu tenho Elet, falei que eu gosto de Itaú. Só para você ter uma ideia, Banco do Brasil. Dia 19 de fevereiro, ou seja, daqui a alguns dias nós vamos ter o resultado do quarto TRI, a gente vai finalmente conseguir ver como que foi a performance do Banco do Brasil. Eu espero que seja um resultado muito bom. Só que volto a chamar atenção para as projeções aqui dos analistas, tá? E aí eu sempre gosto de olhar, quando eu estou olhando para a projeção de consenso de mercado, cara, se você tem um analista, não é consenso de mercado. Então, o que eu gosto de fazer? Apesar de a gente ter essa visão aqui no Investing Pro, bem longa, tá? Até 2030. Eu vou mais ou menos até aqui 2026, que é um pouco do que a gente tem mais perto de nós. Então, olha só que louco. A gente tem 6,81 de lucro por ação sendo distribuído nesse ano, e aí eu já fiz aqui várias vezes a conta com vocês, mas no ano que vem nós temos mais lucro, ou seja, é o banco lucrando mais, distribuindo mais dividendo. Se coloca o payout em cima disso, você vai ver como o yield é bem forte, tá? É mais ou menos 12%. Algumas pessoas falaram, pô, Bruno, mas você não está calculando o líquido. Você pode fazer o líquido, mas no final do dia a gente calcula como bruto, tá? O retorno total ao acionista, ele é calculado pela valorização das ações mais os proventos brutos, tá? Por isso que eu sempre faço a conta nesse sentido. Mas eu acho interessante sim que você desconte aí os 15% de imposto, dado que é pago em JCP, tá bom? E aí essa mesma coisa acontece com o BBSE. A gente tem duas empresas aqui que são empresas pagadoras de dividendos, mas que têm projeção de crescimento de lucro. Então é aquilo que a gente sempre fala, empresa de dividendo, gente, ela não é uma empresa que não cresce, pelo contrário. Se o dividendo está melhorando e a empresa quer melhorar isso ao longo do tempo, ela precisa crescer e cresce lucratividade. Mesma ideia aqui com o BBSE, tá? Então você percebe aqui esse PL futuro projetado caindo por conta do lucro, tá? Aqui aumentando. Então você pode aplicar o payout aqui, a gente fez a continha mais ou menos com 80%, 85%, é um dividendo bastante forte também para a BBSE, tá? Isso tudo aqui você tem acesso na plataforma Investing Pro, tá? É só você acessar, tem meu cupom aí embaixo para você usar, Rosoline, e aí, de novo, a gente fica muito bem preparado, né, para a gente direcionar nosso aporte, saber a projeção dos dividendos, fazer aportes inteligentes, eu gosto bastante disso. Por que eu falei de vocês de Petrobras, tá? E a gente pode abrir aqui Petrobras para a gente ver se a gente tem as informações. A maioria das empresas tem essas informações e, claro, ao longo do tempo vai também se adicionando, tá? No dia 26 a gente tem um próximo balanço, tá? E aqui é o que é interessante dizer, de novo, é essa projeção também aqui de Petrobras de crescimento de lucro por ação. Só temos um analista aqui, então acaba sendo talvez uma conta mais viesada, tá? O que eu sempre gosto de dizer para vocês, olhe para as informações, mas não assuma como 100% da verdade absoluta e você não pode pensar. Pense também, faça seus próprios cálculos, tá? O que a gente pode dizer, tá? De uma forma redonda aqui. Petrobras continua sendo uma boa pagadora de dividendo. Isso aqui é nos últimos 12 meses o que pagou. Na minha opinião, tá? A gente pode ver aí no ano de 2025 ela pagando mais ou menos uns 15% de yield. Então, eu concordo aqui com esse fato, apesar da volatilidade. A Lupar é uma elétrica boa, mas eu acho cara, tá? Nesse momento. Poucos dividendos, eu trocaria por outra, né? Ou que seja, se quiser uma transmissora, eu optaria inclusive pela Isa Energia, tá? Vivo, acho um setor muito boring, o setor de telecom, e Copasa também, o setor de saneamento, eu não gosto tanto. Para ser até mais transparente, tá? Se fosse para colocar alguma empresa de saneamento hoje, dados os triggers que a gente tem no curto prazo, eu colocaria aqui a Sanepar. Não sei se vocês concordam com essa opinião, mas eu não teria, tá? Eu faria uma carteira mais focada em banco, seguro e elétrica e com empresas de commodities, então até uma Petrobras, até uma Vale, do que colocar aqui telecom e saneamento. Minha opinião, vocês podem comentar aqui o que vocês acham. Mas perceba, é uma carteira no final do dia focando no básico que funciona, tá? Os pesos aqui eles são igualados nesse sentido, mas
normalmente isso aqui acontece, tá? Então, à medida que você vai fazendo aportes mais inteligentes, tendo coisas mais óbvias, você acaba concentrando um pouco. Eu tenho algumas travas para tentar depois sempre focar meus aportes para não ter uma carteira quase que na sua totalidade, por exemplo, de Banco do Brasil. Essa minha carteira tá na descrição também para vocês acompanharem todos os lançamentos, tá? Todos os aportes que eu vou fazendo, eu vou sempre colocando aqui para vocês na hora que eu faço, tá? Então, enfim, acho que isso pode ajudar também. Beleza? Tamo junto, até o nosso próximo vídeo. Valeu, falou, fui.